Ora então, boa noite meus amigos, é com todo o gosto que aqui estou de novo e desta vez o tema que eu vos trago é este que aqui está, Decálogo de um Centro Espírita. Bom, explicar-vos um bocadinho já de primeira mão a minha ideia com este desenho. A minha ideia com este desenho é, se estamos a falar de um decálogo, estamos a falar de 10, um conjunto de 10 coisas, não é? Vamos falar de 10 serviços. Os serviços mais comuns que eu conheço por este país fora, por onde vou passando, pelos centros espíritas que vou passando, também pelo que vou lendo, também no estrangeiro, também verifico. E, portanto, isto é uma coletânea daqueles serviços que eu tenho observado que, somando tudo o que eu vejo, nem todos os centros têm estes 10, outros só têm um, outros só têm... Mas, somando tudo, o que é que poderia-se esperar-se de um centro espírita? Daí, estes 10 serviços. Também este bonequinho aqui, o que quer dizer, está aqui uma espécie de um triângulo, o que quer dizer é que um centro espírita, os seus serviços se podem organizar em 3 grandes conjuntos temáticos. Um deles é, se o centro espírita é uma organização social que se insere numa sociedade, tem que ter umas relações públicas, tem que ter uns organismos de ligação às relações públicas, atender o público e projetar a sua imagem no público. Cá dentro, depois, o que é que ele tem? Tem uma escola, e aqui é o bonezinho do estudante universitário, e um hospital. Todos os centros assim são. No seu interior é uma escola e um hospital. Muito bem, mas é também uma máquina muito certinha, ou procura-se que seja certinha, como é um relógio, ok? Muito bem, vamos então abordar este tema e vamos começar por lembrar que, para quem quer uma referência sólida, segura, sobre como um centro espírita deve ser organizado, ou até indicações sobre o movimento espírita em geral, o melhor manual é este, o Livro dos Médiuns, onde tem, no capítulo 29 e 30, lá no final, tem inclusivamente como referência os Estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lançada por Kardec em 1 de abril de 1858, um ano depois de ele ter lançado o livro dos Espíritos, o primeiro livro. Ok, vamos então recapitular o que isso é num resumozinho. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí e estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita e publica o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele criou e onde ele realizou um grande trabalho de pesquisa de médiuns, de estudos, para poder elaborar a codificação. Nesse trabalho notável, que é o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que se encontra no Livro dos Médiuns, nós vemos a gravidade da pesquisa. Contudo, ainda podemos colher do próprio Kardec umas outras informações. Portanto, o Livro dos Médiuns é lançado em 1861. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas inicia-se em 1 de abril de 1858. Mas ele também lança a Revista Espírita, uma espécie de um jornal onde vai pondo uma série de coisas. E as coisas vão avançando, não é? E em dezembro de 1868, na Revista Espírita, ele dá a sua visão atual àquela data, 1868, atual àquela data, portanto tinham-se passado quase 10 anos após ele ter fundado a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele deixa a sua visão, mal ele sabia que ia morrer passado uns meses, ok? Ele morre em 31 de março de 1869, portanto, mas ele não sabia nada disso. E ele deixa a sua visão sobre o espiritismo, como se organiza, agora uma visão mais completa, mais trabalhada, com todo o conhecimento que ele tinha acumulado durante aqueles anos em que ele tinha estado aliado, pelo menos durante os 10 anos em que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas tinha estado a trabalhar, sempre sob a orientação dele. E escreve este artigo maravilhoso, que é a Constituição do Espiritismo, que é depois também vertido neste livro, as obras postas. As obras postas, como vocês se recordarão, não pertence à codificação básica. A codificação básica só tem 5 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis.
A Gênesis é o último que é publicado em 1868, é o último que é publicado em vida de Kardec. Depois, 21 anos depois, em 1890, janeiro de 1890, é lançado uma coletânea de mensagenzinhas, apontamentos que ele tinha e tal, e que assumem este título, as chamadas obras póstumas. E nestas obras póstumas vem exatamente a reprodução deste artigo. E encontramos mais ou menos este artigo da Constituição do Espiritismo, a visão de Kardec sobre a organização das sociedades espíritas e do movimento espírita já a esta data, e até lhe chamam o Projeto de 1868 da Sociedade Espírita. O que é que ele diz? Diz que qualquer sociedade espírita ou uma organização maior que aglomere outras sociedades, como sejam uma união, ou como seja uma federação, ou uma confederação de federações, deve ter uma casa, olhamos aqui para o nosso centro, está, uma casinha, um lugar onde reunir. Deve ter um ensino, uma escola, cá está, todos os centros têm que ter uma escola. São os cursinhos que se fazem, a palestra faz parte disso também. Deve ter publicidade, isto é, deve publicitar aquilo que faz, para que as pessoas possam vir. Vocês estão aqui porque em bom momento vos foi dito que havia um centro aqui e tal, que tinha palestras à quinta-feira, às 20 horas. Portanto, é preciso publicitar também o que se faz. Pode ser um jornal, hoje em dia pode ser os meios de internet, o Facebook, enfim, por aí adiante. E viagens, o que é as viagens? No tempo de Kardec, como é que ele garantia que a doutrina espírita era ensinada e era difundida de uma forma que fosse una? Ele deslocava-se, ele ia por França, foi a vários sítios de França, em várias viagens, e foi também à Bélgica, e ele ia fazendo palestras para que garantisse que aquilo que estava a ser difundido como a doutrina espírita era a mesma coisa em todo o lado. O que é que isto é hoje, traduzindo aos dias de hoje? Hoje são os palestrantes. É o meu caso. Eu, quando venho aqui, pelo facto de palestrar aqui, palestrar noutros centros, eu vou levando uma ideia comum em vários sítios. Quando nós pedirem aqui ao centro um palestrante para ir a outro centro, é a mesma coisa. O que é que nós estamos a tentar fazer? Estamos a tentar escutar as verdades, as interpretações que cada um tem da doutrina, porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém tem. Temos é que confrontar verdades e aprendermos por isso. Portanto, hoje em dia estas viagens seriam exatamente os palestrantes que nós destacamos da nossa casa para ir palestrar a outros centros, ou que vêm de fora e vêm palestrar à nossa casa. Para nos abrirem o mundo, é como se fosse trazerem uma mala com o conhecimento que cai por fora, ok? Portanto, esta era a ideia dele. Ora bem, olhamos então para um centro espírita. Vamos agora mergulhar nestes serviços de centro espírita. Tal como eu vos disse, portanto, há de haver um órgão, há três, não é? Há de haver um conjunto de órgãos que são de relações públicas, não é? Daqui na nossa máquina são aqueles que dão para o exterior. Depois há de haver um conjunto de órgãos que já cá dentro, que é a escola do centro espírita. E, por último, o hospital. Qualquer centro espírita é uma escola de almas e um hospital. Ok? Portanto, isto é. E tem que andar tudo muito bem afinadinho. Vamos então começar aqui pelas relações públicas. Quais são os serviços mais comuns que se encontram nas relações públicas? Ora, relações públicas, portanto, é comunicação com o exterior, com a sociedade onde nós nos colocamos. Ora bem, toda a gente aqui chegou a este centro de certeza no momento em que foi acolhido. Chegou cá, de certeza que teve alguém que o recebeu, se calhar telefonou antes, disse, eu gostava de ir aí, gostava de saber o que serviço é que tem o vosso centro, etc. Bem, enfim, portanto, este momento que eu chamo de acolhimento existe em todos os centros. Isto é assim, a gente chega a um centro, é recebido. Isto é muito importante para quem é trabalhador do centro espírita e tem esta missão, a quem lhe é dada esta missão, atenção que é muito importante. É um momento de esclarecimento, prestar informação àquele que nos procura, dizer-lhe o que é que serviços é que nós disponibilizamos, como é que funcionamos, quais são os horários, etc., por aí adiante. Portanto, e temos que ter muito cuidado, devemos escolher, por exemplo, trabalhadores que tenham facilidade em relacionar-se, facilidade em falar com as pessoas, porque causa a primeira impressão. Se a pessoa chegou aqui e foi maltratada
vai-se embora. Nós não somos proselitistas, não estamos aqui a tentar arranjar candidatos, estamos para receber bem as pessoas, porque o espírita tem que receber bem os outros, não é? Portanto, e deve ter, é a primeira impressão que causa, e qualquer centro espírita tem isto. Este livrinho do projeto Manuel Filomeno Miranda, que são 9 livros, constituído por 3 indivíduos brasileiros que começaram em 1990, formaram um projeto. Formaram um projeto em que se dedicaram ao estudo de tudo o que são trabalhos mediúnicos dentro de um centro espírita. E até hoje, produziram 9 livros. Um deles é exatamente o atendimento fraterno. Portanto, e o atendimento fraterno faz parte exatamente deste acolhimento, mas ainda há um outro serviço que é mesmo chamado atendimento fraterno, que é diferente. Desde o primeiro dia que se acolhe, é a pessoa que depois tem mesmo um problema específico e quer ser atendido. Muito bem, é isto o que, nesta parte de recepção, é isto o que constitui, grosso modo, 4 centros. Julgo que o nosso centro também assim é, não é, Miguel? Sim, dentro do nosso regime de trabalho, nós recebemos as pessoas, nenhuma pessoa vem para trabalhos ou aulas sem ser atendido, tem que ser certificado o que é que de facto nos traz cá, o que precisam, aquilo que podemos dar, transmitir as funções do centro. Muito bem, temos também este serviço aqui. Muito bem, então seguindo, ainda nesta área dos órgãozinhos que se relacionam com o exterior, qual é a outra área? Se uma primeira é receber as pessoas, uma outra é ir ter com as pessoas. As chamadas atividades fraternas. Há mais ou menos 4 atividades. Uma delas é, por exemplo, visitar doentes em hospital, sejam eles sócios do centro, frequentadores do centro ou familiares. Enfim, mas quem diz um hospital, diz uma casa de repouso, diz alguém que está em dificuldades. Portanto, visitar pessoas, ir às prisões, por exemplo, enfim, há centros que têm este tipo de trabalho. Por outro lado, tem também recolha de alimentos, normalmente alimentos não perecíveis, alimentos que estejam em latas, etc., não sei o que mais, que para não estragarem, os frescos estragam-se com facilidade, para distribuir por pessoas necessitadas, que estão identificadas pelo centro como ou porque vieram pedir ou porque se sabe que estão em dificuldades. Portanto, há centros que têm este tipo de serviço. Não os têm todos, depende da sociedade em que a gente está. Estou a falar na panóplia mais completa, ok? Também há a evangelização infantil-juvenil. Há centros que os pais não têm com quem deixar os filhos e quando vêm, por exemplo, ao dia de palestra, então há um grupozinho que fica com os filhos, fala de temas espíritas, genéricos, sem ser grande, enquanto os pais estão, por exemplo, ou na palestra, ou a fazer um outro trabalho, ou participar numa reunião mediúnica, ou qualquer coisa, a fazer um outro trabalho. Portanto, é a evangelização infantil-juvenil. Há centros até que têm isto isolado e até têm um dia para isto, já numa fase mais adiantada. É um serviço que pode ser também disponibilizado. Por fim, também junto a roupa, a comida, a roupa. Também há centros que recebem roupa para depois disponibilizarem a famílias necessitadas. Neste caso em particular, eu não sei se, eu já vou pedir ao Miguel que também contraste aqui com o nosso centro como é que é, mas nos centros que eu conheço terem este tipo de serviço, já tem havido alguns problemas, porque há muita gente que faz do centro o caixote do lixo. Não. O que a gente deve dar para esta gente que vai precisar é a roupa que, sei lá, se ficou, eu engordei e já não visto qualquer coisa, quer dizer, seria algo que eu ainda vou usar. Agora, se é algo que eu, em vez de deitar para o lixo, vou deitar para o centro, desculpai lá, isso não é caridade nenhuma. Ok? Portanto, tenhamos esta perspectiva. Portanto, isto é um bocadinho, é um serviço difícil, é mais difícil de gerir este do que, por exemplo, o da alimentação. E já tem acontecido centros que acabam por ter que depois queimar roupa ou deitar roupa fora. Neste conjunto do projeto Manuel Filomeno Miranda, há aqui 2 livrinhos. Todos estes livrinhos vocês podem baixar da internet, são gratuitos e podem baixá-los. Vão mesmo, escrevam só Projeto Filomeno Miranda PH, Filomeno PH, Filomeno Miranda
na internet e tem um site próprio, podem baixar estas obras todas, são gratuitas, se não houver aí, pode até haver aqui também em papel. E o que é que importa aqui para esta área? Importa o atendimento fraterno mesmo, porque nós continuamos a relacionar-nos com pessoas, e interessa a terapia dos passos, porque um dos serviços que se prestam, quando vamos ver um doente, por exemplo, podemos dar-lhe um passo, mesmo de forma muito discreta, mas podemos dar-lhe um passo, ok? Miguel, como é que é aqui o nosso centro? Que serviço é que nós temos aqui, deste género? Após o atendimento, normalmente faço uma análise se a pessoa necessita ou não necessita de trabalhos espirituais, se o problema é espiritual, não é espiritual. E se for, será-lhe marcar um trabalho depois para um outro dia bom que haja vaga. Normalmente, o primeiro trabalho, e se for um caso mais dificulto um bocadinho, será logo no dia imediato. Não. Mas eu estava a falar aqui das atividades fraternas. O que é que nós fazemos para o exterior? Depois do que tu estás-me a falar já é atendimento fraterno, vamos já a seguir. Na interior. Na exterior, nós começámos até cordas pelo Natal, juntávamos aí caixas de muitas coisas, fazendo campanha, fazer isto, fazer aquilo, que todos iam fazer. A nossa dificuldade não era receber, era depois dar. Dar a quem? Há muita miséria, há muita necessidade, é uma verdade, mas se calhar as pessoas que damos são aqueles que mais necessitam. E acabamos com isso. Não, acabamos não. Acabamos. Estes dois últimos anos, nós não houve não temos feito aqui tão público às pessoas que vêm, porque também não é assim tanto. Mas dentro dos trabalhadores, como é que foi há 2 anos? Levámos ao lar Santo António, e às crianças, e à Santa Teresinha, ao lar Santa Teresinha. No ano passado, na altura dos incêndios da Oliveira do Hospital, eu levei muita coisa que algumas pessoas me deram para a Oliveira do Hospital. Quer dizer, não temos uma coisa constante, mas tem. Em termos de evangelização infantil-juvenil, não tem, portanto. Não há recursos também, pronto, ok. Ainda ontem estive com os livritos da Soraya. No princípio tínhamos duas crianças que vinham para os pais e... Claro, tudo isto tem que ser à medida do centro, a direção do centro é que tem que ver e pode numa época não ter, noutra, mas isto é apenas para sabermos a panóplia, o que é que pode existir. Bom, ainda dentro das relações públicas, das relações com o exterior, temos uma terceira área, que é a área de comunicação, a tal publicidade que falava Kardec. Portanto, o que é que entra aqui? A divulgação. Bem, entra uma livraria, isto eu tenho a certeza que existe, mal entro ali, vejo, portanto, cada centro deve ter uma livraria para as pessoas lerem ou até onde possam comprar um livro para levar para casa, e eu sei que ali tem uma rica livraria que ali está. Hoje em dia já há formas de divulgação, redes sociais, o Facebook, o e-mail, etc, não sei o que mais, portanto, é os dias que nós vivemos, e ainda há aqui esta forma tradicional de papel, jornais, espiritismo, revistas, enfim, portanto, é a divulgação. Portanto, se por um lado temos o acolhimento da pessoa, depois temos as atividades fraternas para o exterior, pessoas nossas que vão lá fora, e depois temos aqui uma coisa para consumo das pessoas, para publicitarmos o que nós fazemos. Miguel, eu julgo que isto de certeza temos, não é? Temos, e não só livros novos para vender, como temos ali 100 e tal livros para emprestar. Nós emprestamos livros, muito bem, os que nós já lemos, uns que lemos, outros que adquirimos e não chegámos a ler, mas cada um tem a obrigação de comprar um livro, lê-lo e oferecê-lo para a biblioteca. Boa, excelente. A biblioteca empresta livros a quem quiser, tem muitos livros emprestados. Aqui a dificuldade é ter quem queira ler. Pois, ok. Pois é. E já vamos chegar à parte de escola. Bom, meus amigos, isto era o que nós tínhamos. Qualquer centro tem, no mínimo, estes 3 núcleos de ligação com a sociedade, ok? Ora bem, agora vamos então mergulhar no interior do centro. O que é que no interior do centro há? Como eu vos dizia, há uma escola e há um hospital. Então vamos mergulhar na escola. Na escola, o primeiro serviço, a primeira atividade por excelência é esta, é a que estamos hoje, é a palestra. Há centros que só têm palestra, têm acolhimento e palestra, acolhimento todos têm, pronto, acolhimento e palestra.
Este é o serviço por excelência. Porquê, meus amigos? Vocês já têm experiência, todos, do Espiritismo, e aqueles que estão aqui, que estejam pela primeira vez, ficam já a saber que aqui não é um supermercado onde se vem descarregar os nossos problemas para alguém cá dentro resolver. Não. Os problemas são da pessoa e a solução está dentro da pessoa. Nós só ajudamos a própria pessoa a encontrar a solução para o seu problema específico. Não fazemos outro tipo de milagres, não fazemos nenhuma bruxaria, nenhuma candongaria, não lavamos a aura, não fazemos nada dessas coisas que às vezes possam andar aí no imaginário das pessoas. Não fazemos nada disso. Ajudamos a pessoa através da formação e por isso a palestra é o primeiro serviço. É aquele que todo centro, que seja centro, tem que ter mesmo. Porque pequenas coisas que a gente ouve aqui, pode a gente sair e vai meditar. Não vi aquilo, não tinha pensado. E aquilo vai-lhe ajudar, se calhar, a começar a pensar de outra maneira, a resolver de outra maneira. Portanto, este é o serviço por excelência. Nesta área da escola, há também os estudos doutrinários. Que estudos doutrinários é que devem existir? Bem, há uma lógica, de certeza. Devemos todos começar por aqui. Devemos todos, pelo básico, devemos todos, as noções elementares do Espiritismo, o que é o Espiritismo, chamemos-lhe curso básico, chamemos-lhe... Há até uma obrazinha que é o que é o Espiritismo, escrita por Kardec em 1859, e antes do Livro dos Médiuns. Ele escreve isto em 1857, em 1859 escreve isto. Portanto, perceber o que é o Espiritismo para nos podermos depois abalançar a outros estudos superiores. Portanto, deste decorre todos os outros. Quais são os outros que se podem fazer? Podem, não é necessário, não é obrigatório, mas enfim, portanto, cá está o que é o Espiritismo. E aqui há um livrinho do Projeto Manuel Filomeno de Miranda que tem a ver com reuniões mediúnicas e doutrinárias, que também nos ajuda a elaborar cursos nesta área. Portanto, outros cursos, pode, por exemplo, haver o estudo da mediunidade, baseado no Livro dos Médiuns, necessariamente, estudo da mediunidade, se por acaso, há centros que não têm médiuns, atenção, por ser centro espírita não é obrigatório ter médiuns, não é. Médiuns ostensivos, estou eu a dizer. Quer dizer, tem se tiver, porque a gente não escolhe, pode ter ou pode não ter, mas se tem, tudo bem. Mas se temos temos de ter o know-how para ajudar a pessoa a educar essa mediunidade e a poder desenvolver um trabalho útil pelos outros. Portanto, nesta área, sim, aqui o Projeto Manuel Filomeno de Miranda tem uma série deles. Desde reuniões mediúnicas, o passo em si é também um ato mediúnico, qualidade da vivência mediúnica. Portanto, estão aqui uma série de livrinhos, é só irem ao Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tem lá tudo. E são livros fáceis de ler, muito fáceis de ler, são gratuitos, vocês descarregam na internet e leem com tranquilidade. Também poderá haver depois, estão a ver, a obra básica do Espiritismo tem 5 obras, não é? Vimos o livro dos Espíritos, já vimos o Livro dos Médiuns, e depois temos ainda estas, temos o Evangelho, o Céu e o Inferno e a gente. Bom, e podemos ainda, se o centro tem necessidade, ou se tem também capacidade em termos de instrutores, poderá organizar outros cursos. Claro que é sempre amarrado à codificação básica. E são exemplos, por exemplo, terapia dos passos, cá está, no Projeto Manuel Filomeno de Miranda também, um curso de passos, etc. Podem-se organizar uma série de cursos. Mas o básico é essencial. Que seja pelo nome de curso básico de Espiritismo, seja o Livro dos Espíritos, seja o que é o Espiritismo, seja o que for, isso é essencial. Se por acaso o centro, para além da palestra, tiver capacidade de gerir uma atividade escolar, ok? Miguel, como é que é aqui no nosso centro? Todos os anos fazemos um curso. Há pessoas que já fizeram o curso 3 ou 4 vezes. Vamos fazer um curso. Curso preparado pela associação, com os conhecimentos essenciais, com o curso de treinadores incluído, com o curso de passistas incluído. Muito bem. Além das reuniões que temos de estudo, agora alteradas para a quinta-feira. Quinta-feira, depois das palestras, é estudo até uma hora e tal. Muito bem, serão estes estudos sistematizados, esses já é mais ou menos. Mas tem, portanto, o básico tem, de um acesso generalizado, procuram ter, não é? Sem fazer o curso, muito ninguém bem. Treinador sem fazer o curso, ninguém... Bem, podem frequentar a sala na altura em que se está a fazer o curso, ou até antes do curso, quando se está a juntar. Neste momento,
não há pessoas dentro do pessoal da associação para fazer curso. Não há ninguém. Acabámos um curso há 2 meses ou 3. Mas estamos sempre no estudo. Ora, aqui está um exemplo vivo. Quer dizer, que ainda não se tinha percebido que neste centro que frequenta, existe isto, tem cá uma escola dentro. Está cá mesmo realmente uma escola. Bom, esta era a parte de escola. Vamos agora então mergulhar na última, que é a parte de hospital. Na parte do hospital temos vários serviços possíveis. Não quer dizer que os centros tenham todos. Vamos começar pelo primeiro, que está muito relacionado também com acolhimento. Mas eu chamo-lhe outro nome. Chamo-lhe atendimento fraterno. Eu separei aqui, mas podem estar ligados, ok? Separei. Acolhimento é, a pessoa vem a primeira vez, é recebida. Há centros que têm um dia só para acolhimento. Não é atendimento. Atendimento é muito específico. Nem todos os frequentadores do centro devem ter sido recebidos algum dia. Mas nem todos os frequentadores que foram acolhidos em seu dia foram a um atendimento fraterno. Não tinham, se calhar, problema nenhum. Vinham apenas por curiosidade ou porque querem saber sobre o espiritismo, portanto, não tinham problema nenhum. Portanto, nem todos os acolhidos passaram no atendimento fraterno. Por isso eu também estou aqui a separar as coisas. O atendimento fraterno é um serviço personalizado. Por exemplo, o acolhimento pode ser feito assim numa sala, se for uma sociedade, uma cidade onde haja muita gente, pode ser feito numa sala com várias pessoas, é para explicar como é que é o centro, dar-lhe as boas-vindas, aquilo que nós já falamos. O atendimento fraterno é outra coisa, é a pessoa em particular precisa de expor um problema e então, em privado, com um trabalhador do centro, vai expor o seu problema. O que é que esse serviço visa o quê? Visa 2 coisas. Do ponto de vista do necessitado, do que pede o atendimento fraterno, ele só beneficia diretamente e naquele momento é orientação. Portanto, o trabalhador escuta qual é o problema da pessoa e tenta transmitir-lhe orientações com a sua experiência de conhecimento espiritual, tenta-lhe dar-lhe orientações para a sua vida e recomenda-lhe de certeza alguns serviços que o centro tem. Por exemplo, tem que frequentar o centro, não venha cá descarregar os seus problemas para a gente lavar aqui a roupa suja e dar-lhe a roupa engomada, que não há disso. Portanto, nós aqui, você tem que frequentar o centro. Tem que vir ao hospital, quer dizer, aqui não há telemedicina, não é? Isto é o hospital, mas não é com telemedicina, tem que vir à consulta, tem que andar, tem que aqui estar. Portanto, tem que frequentar a palestra, provavelmente se tiver um curso a funcionar, um curso básico, depois tem que frequentar isso, eventualmente vir ao passe, etc. Tem que estar presente, porque é trabalho dele. Ninguém no centro pense que vai fazer um milagre de resolver o problema a um necessitado. Não. Vai ajudá-lo, se ele quiser, a resolver o problema. É assim. Portanto, e então saem umas orientações. É claro que na parte que o necessitado, e então se não conhecer nada do espiritismo, nem se apercebe, o trabalhador do centro conhece o que é que serviços na área hospitalar o centro tem e em função de toma notas, o que é que se está a passar e em reunião adequada alinhava se calhar outros tratamentos espirituais, mas que não são comunicados à pessoa, porque isso tem que ser várias cabeças a pensar, tem que ser as possibilidades do centro. Para o próprio, o que interessa é que ele frequente o centro, que ele se instrua, venha às palestras, porque muitos dos problemas que se nos aparecem no atendimento fraterno desaparecem quando a pessoa começa a entender-se. Ok? Um ou outro poderá ter necessidade de alguma atenção especial. Portanto, tem uma parte de colheita de informação para futuros tratamentos espirituais. Julgo que também é assim aqui no centro, não é? Tens um dia especial para isto? Temos um dia da segunda-feira para fazermos este atendimento fraterno, para fazermos o atendimento de obsessão. Quinta-feira é um dia especial para tudo, à exceção de estes casos, por vezes surgem as pessoas entrarem em contato connosco e vêm num outro dia até para nem estarem a perder muito tempo, para se fazer aí o atendimento de conhecimento. Agora, atendimento de grupo, que é o atendimento fraterno, quinta-feira.
Muito bem. Pronto, temos também isto. Cá está, de novo, o livrinho adequado para isto e que tem informação suficiente e bastante aprofundada. Do projeto Nova Irmandade, de novo o atendimento fraterno que serve para uma série de coisas. Ora bem, este é o primeiro serviço e este também quase todos os centros têm, porque é tão simples quanto um ouvido para ouvir e uma boca para falar, né? Orientações. Podemos não ter mais nada para oferecer, porque também, meus amigos, é como vos digo, tratamentos espirituais, o melhor tratamento é exatamente o do próprio. É o próprio. O resto são ajudas, ok? É como, sei lá, o indivíduo que apanha uma série de resfriados todos os anos, porque anda sempre, mal vem um bocadinho de calor, põe-se logo coisa, depois transpira, e claro, o médico pode lhe dar, até chegar a dar antibióticos, aquilo passa e tal, não sei o que mais, mas está bem, anda sempre nos antibióticos, mas se ele aprender a vestir-se, tiver o cuidado de se agasalhar quando o tempo muda, já não precisa recorrer tantos antibióticos que apanha menos resfriado. É a mesma coisa aqui. Portanto, a pessoa tem que disciplinar a sua forma de pensar, a sua forma de encarar a vida, aprender a conhecer-se e orientar-se. Quem cá está só pode ajudar. Quem cá está fisicamente ou no plano espiritual, a mesma coisa. Só pode ajudar. Não fazem milagres nenhuns mesmo. Ora bem, mas claro, nós vimos que pode naquele atendimento resultar depois em reunião privada com os trabalhadores do centro, pode resultar, e em função do que o centro possa oferecer de outros tratamentos espirituais, pode resultar outras recomendações para aquele caso em particular. Normalmente o próprio acaba por não saber nessa altura, é tratado da forma mais privada possível, mas sim, há vários tratamentos. Um deles é, por exemplo, o Evangelho no Lar, que também pode ser recomendado logo de início. Ensinar à pessoa, mas se calhar no primeiro dia ele não sabe, mas pronto. Mas o Evangelho no Lar, ele próprio tratar-se em casa, saber ler todos os dias, meditar durante uma determinada hora, eventualmente ter água fluidificada, aquilo que nós aqui fizemos, também se faz em casa, com água fluidificada, e é um tratamento também. Há centros que têm inclusivamente chamadas curas espirituais, que, enfim, portanto, tem toda uma série de tratamentos, toda uma série de panóplia que pode ou não existir em cada centro, daí que o que é recomendado a todo aquele que vai ao atendimento fraterno é o seu autotratamento. Se depois se entende que em função de outras possibilidades que o centro tem, se pode tentar ajudar de outra maneira, como seja, eventualmente, se perceber que pode haver uma interferência espiritual, uma obsessão, uma coisa desse género, mas também vos digo, a obsessão de novo cura-se também com trabalho interior. Sempre. Pode-se ajudar. Pode tentar-se ajudar. Já vamos a ver isso em particular. Miguel, o que é que este centro pode ter assim? Estava a pensar uma coisa. Nesse centro, às vezes, disse muitas vezes que no nosso caminho estivemos numa pedreira, passamos lá, mas ficamos cheios de pó. Temos a casa, tomamos banho. No dia seguinte, tornamos lá a passar, tenhamos pó. Tomamos banho. E andamos assim toda a vida. Portanto, o que é que há necessidade? Há necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de ser, passando a fazer outra coisa, outra viagem, outro caminho, para deixar de andar apanhado com todos os dias. Daí que nós podemos, por a força magnética, tirar as entidades. É uma verdade, os nossos irmãos afastam-nas. Mas se nós tornamos a passar no lugar delas e ou fizermos as mesmas coisas para as atrairmos, no dia seguinte estamos na mesma. Então nos saímos do mesmo. Esta é a nossa explicação. Eu queria dar aqui uma... Sim, força. Às vezes, já que há uns tempos sentíamos um pouco, sentiam particularmente, o trabalho que fazíamos aqui com as pessoas que tentávamos ajudar é muito neste sentido que eu disse. Nós ajudamos, mas as pessoas não se modificam. Estamos aqui, fazemos trabalho de desobsessão, as entidades são esclarecidas, a pessoa até vai mais aliviada, mas passado uma semana, 15 dias, um mês, está cá outra vez com a mesma situação.
E isto é normal, inicialmente, mas quando andamos 2 ou 3 anos na mesma coisa, começa a sentir-se aqui um bocadinho repetitivo. Agora eu gosto de pensar que isto é um trabalho gradual, não é de um dia para o outro, leva muito tempo e que nós temos de ter pacientes com isso. Mas também gosto de pensar que quando estamos ali nas reuniões de obsessão, estamos a ajudar acima de tudo aquelas entidades. Que também há muitas que são esclarecidas e seguem o seu caminho e também há outras que são repetentes. E às vezes parece que não há conversa. Estão sempre a passar no caminho da poeira, que diz a tia. Há alturas que se conseguem diálogos fantásticos e conseguimos ali perceber a mudança, depois há outras que não, isto é complicado. Então eu gosto de pensar, podemos não ajudar aqui no plano físico tão rapidamente como gostaríamos, mas que no plano espiritual conseguimos, se calhar, sem sabermos, estamos a ajudar uma série de irmãos que andam um pouco todos aí desorientados. E depois, muitas vezes, quando estou assim um bocadinho mais desanimada, lembro-me de uma situação, de uma obsessão que tivemos aqui há muitos anos, daquela menina do amigo da Sónia, anos e anos, e uma obsessão, e que finalmente conseguiu-se levar a bom porto. E eu lembro-me, quando vê assim, achas que andamos aqui a regar no molhado, não serve de nada, não vamos lá nenhum. Não, mas depois lembro-me dela, foram anos e anos, e depois estava tudo nela. Está sempre. E lá conseguiu. Está sempre. E depois lembro-me disso, talvez assim casos mais complicados para si. A seu tempo, lá chegará. E queria a opinião dos jovens nesse sentido. É mesmo verdade quando nós não estamos aqui a conseguir logo no plano físico com os irmãos que atendemos fisicamente um trabalho mais rápido, resultados mais eficazes, pelo menos ao atendermos ali na sala, estamos a ajudar também os irmãos que estão desencarnados, estão também a feito esse trabalho. Estamos sem dúvida, mas sempre em função do nosso mérito. Mas um dos serviços que ainda a gente vai tratar esta noite é exatamente as reuniões mediúnicas. Nessa altura, voltamos a isto, está bem? Ok. Vamos voltar a isto. Ora bem, portanto, temos um elencar de serviços, um deles, mas eu isolo porque quase todos os centros o têm. Tal como todos os centros têm palestra e têm um acolhimento, o atendimento fraterno também o têm, que é fácil. Nos tratamentos espirituais, há um que quase todos têm, desde que tenham conhecimento e tenham capacidade para prestar o passe magnético. Portanto, o passe magnético é uma troca de energias, é a nível físico, mas que pode, e normalmente é assistido nos centros espíritas, é assistido por entidades, por médicos espirituais, pessoas mais avançadas, que nos ajudam a manipular a energia. Nós somos o gerador de energia, pomos as mãos. Claro que temos algum conhecimento, algum princípio, por isso ninguém se põe a fazer um passe magnético sem estudar. Há uns livrinhos muito interessantes, são estes que eu aqui vos recomendo, que aqui estão, do projeto Manuel Filomeno Miranda, Passes Aprendendo com os Espíritos, Terapia dos Passes. O passe, seu estudo de técnicas de Jacomel, há um outro, eu sei que aqui também há ali outros livros, ninguém faça isso. Todos eles vos dirão, assim grosso modo, que um passe magnético tem 3 fases. Tem uma fase de disrupção das energias no campo eletromagnético da pessoa, aquelas energias que ela trazia que não estão bem. Tem uma fase de pausa e tem uma fase de doação de energia, ok? Isto elementarmente é assim. Tudo isto, depois, a forma como é feito, não vale a pena estar para ali com muitos gestos e com muita coisa. Fundamentalmente é através do pensamento, concentração. O assistente tem que estar disponível para receber, a pessoa que o dá tem que estar também, no momento, tem que estar concentrado e concentrado naquilo que vai dar e tem que estar em boas condições. Estamos a falar de uma transferência de energias físicas. Tanto que não venha um passista doente passar as suas energias ao outro que vem à procura de uma melhor saúde, certo? Portanto, há toda uma série de cuidados que é preciso ter. Mas há um curso, como o Miguel tinha falado, na parte da escola, que já vimos, até há um curso de passe que se costuma fazer. Portanto, é um serviço que quase todos os centros têm. Miguel, de certeza que aqui o nosso centro tem, não é? Falaste nele, não é? Portanto, e até há um curso, etc., não é? Tem que trabalhar. Portanto, como disse há pouco, ninguém vai dar um passo sem fazer o curso, ninguém vai dar um passo sem começar ali connosco, e depois então passa à sala de
espaço aos passistas para poderem fazer, mas não é de qualquer maneira. Muito bem, sobre esta questão gostava de vos recordar uma coisa que às vezes podem ouvir aí. Eu ainda ouvi esta semana em Espanha, num simpósio em que eu participei, há uma palestra que se dedicava a isto, a estas áreas, e achei curioso, faziam uma separação entre passe magnético e passe mediúnico, como se fossem duas coisas distintas. Vamos simplificar as coisas, usar sempre a razão. Nós nunca temos a certeza se o passe vai ser mediúnico, mesmo que seja um centro espírita. Eu não sei se eu vou ser assistido ou não. Primeiro, depende da minha preparação como passista. Eu não sei. Portanto, não posso diferenciar em nenhum momento o simples tratamento que é magnético e passar-lhe a chamar mediúnico e até separá-lo. Não sei. Não há nenhum médico que me possa garantir isto, não há nenhuma pessoa que possa garantir isto. Ok? Portanto, mas às vezes nós fazemos o passo mediúnico. Passo mediúnico, se for assistido por uma entidade, será? Que certeza tenho? Não sei. Eu fazei-me o melhor. Ok? Também depende muito da pessoa que está. Depende de uma série de circunstâncias. João, dentro disso, agora não, hoje já não se usa isso, mas eu já tive em alguns centros em que o passista, como médio de incorporação, incorporava e dava um passe mediúnico, aí sim. Mas nós sempre recomendamos, e é a recomendação, de que no passe ninguém deve incorporar. Portanto, o passe é dado a nós, os nossos cristãos. Com certeza não estamos sozinhos. Está atrás um espírito, está de lado, está a enviar energias tanto para um como para o outro. Mas esse passo mediúnico, que antigamente se falava muito sobre isso, era que eu vi diversas vezes médiuns estavam com o passo e não. Pronto. O passe é magnético. É magnético. Poderá ter assistência mediúnica. Poderá. Ok? Mas daí a garantir, não. Pronto. Simplificando as coisas. Muito bem. Este é um dos serviços que eu isolei. Um ou outro não é muito comum, mas existe. Tem vários nomes. E tem várias formas. Eu estou-lhe aqui a chamar a caixa da prece. Há centros que têm, de facto, uma urnazinha. E qual é o objetivo disto? No que tem uma caixinha, outros têm um livro. É nós inscrevermos num papelinho ou inscrevermos numas linhas de um livro o nome e a morada de uma pessoa que não pôde vir porque está doente, quer dizer, é um frequentador do centro, é espírita, está convicto disto e não pôde vir. E está a passar uma fase má, portanto, e a gente inscreve ali o nome e a morada, e isto é levado para os centros que têm reunião mediúnica, é levado à reunião mediúnica, mas não tem reunião mediúnica, olha, por exemplo, neste momento em que se faz a fluidificação da água, está ali a espiritualidade, percebe o que é que ali está, e tal como fluidifica a água exatamente para aquele paciente, também vai movendo energias para o outro. Mas atenção, não é, de novo, isto não é nenhum supermercado de serviços, não é? Não é, o meu irmão, ele não acredita nada nestas coisas, ele nem quer vir ao centro espírita, mas ele está a precisar, eu vou fazer uma caridade, vou escrever aqui, não dá nada, zero, escusei, não dá nada, a pessoa trata-se por ela. Portanto, isto é destinado àquele que gostava de ter vindo, percebe tudo isto, mas está mesmo impossibilitado. A espiritualidade não nos enganamos, não nos enganamos, ok? Portanto, é para isso que se destina. Pode assumir a forma de uma caixinha, pode assumir a forma de um livro. Pronto, Miguel, o que é que nós fazemos aqui? Utiliza-se uma frase desta caixa: ninguém dá o pão a quem não quer comer. Mas já tivemos, e desistimos exatamente por causa disso. Não, nós utilizamos, temos pessoas de França, de Inglaterra, da Suíça, que nos telefonam, pessoas que estão doentes, impossibilitadas de vir até cá. Sim, nós temos ali um caderno
pomos os nomes, as direções, e no final do nosso trabalho fazemos oração, pedimos ajuda para todos eles. Isto tudo bem. Agora, aquele que diz assim, eu nem acredito nisso, pronto, a gente faz o trabalho, não recebe sério. Ele não quer pão, para que é que a gente nos dá? Exatamente. O problema e a solução está dentro de nós. Nós temos é que descobrir. No início nós tínhamos uma caixinha aqui, tínhamos fotografias existimos porque era muito nesse sentido. É o supermercado. Este dali, eu deixo ali a fotografia. E eles que resolvam e tal, que já fiz a minha parte. É como o católico que não é nada praticante, mas lembra-se que o pai morreu e então vai ao pároco e manda rezar 30 missas durante o ano todo, mas nunca põe os pés, não vale nada, zero. Mercado, zero. É mesmo um bocado a mesma coisa. Bom, este era o 9º serviço e vamos então ao 10º. Eu deixei para o fim. Reuniões mediúnicas. Ora bem, reuniões mediúnicas, aqui é que nem mesmo, não é, todos os centros têm, não têm mesmo. Não têm porquê? Quer dizer, é preciso ter médiuns primeiro, E mesmo quando só se tem um médium, tem que se ter muito cuidado, porque se trabalhar só com um médium, como é que eu contrasto as mensagens que recebo? Ensina-nos Kardec, no livro dos médiuns, que mais vale a gente desperdiçar 9 verdades do que crer numa mentira. Como é que ele fez? Como é que ele elaborou a codificação básica? Exatamente, ele só ficou com as respostas que, feita a mesma pergunta a diferentes médicos que não conheciam as perguntas em diferentes locais, aquilo que batia certo, batia igual era o que está ali vertido. Portanto, nós quando só temos um médium, o que a gente pode fazer é avaliar a comunicação. E o livro dos médiuns ensina-nos isso. As comunicações frívolas, as sérias, portanto, ensina-nos isso. A gente vê o teor. Mas, como as reuniões mediúnicas, o objetivo essencial é instrutivo, é para instruir os que participam nela, é um bocadinho complicado só com uma voz. Lá está, é como nós aqui também, cada um tem a sua verdade e nós que progredimos é contrastando a verdade, e se fizer sentido, muito bem. E os espíritos é a mesma coisa, são inteligências na mesma. Portanto, reuniões mediúnicas, quando as há, elas, de acordo com Kardec, elas podem dividir-se nestes conjuntos. As frívolas é aquelas que no centro espírita não se pratica isto. É a brincadeira do copo, se me vai sair amanhã uma coisa. Portanto, é as senhoras e os senhores que ganham dinheiro a dizer o que a gente quer ouvir e tal, paga e tal. É isso. Aqui nos centros espíritas não há. Não quer dizer que não haja mediunidade aqui. Não estamos a dizer nada disto. A mediunidade não é uma capacidade humana. Pode ser usada, nós no espiritismo usamos-la para as nossas investigações, de uma determinada maneira, e aprendemos como usar. Não quer dizer que não haja. É uma janela aberta. Há as experimentais. Nem todos os centros utilizam as experimentais, mas pode haver centros que tenham capacidade, número suficiente e capacidades diferentes e possam fazer experiências por exemplo, de reuniões mediúnicas com várias capacidades e tentar descobrir pares de médiuns que funcionem melhores. Pode haver, por exemplo, transcomunicação instrumental com instrumentos eletrónicos, pode haver. Agora, todas elas, as que no centro dos espíritos são instrutivas. E vou-vos já dizer uma coisa simples, que é: há centros em que os médiuns já trabalham ali há muitos anos e têm uma perspectiva, às vezes, que parecem que são pessoas superdotadas. Então dizem, às vezes, que vão à reunião mediúnica para fazer caridade. Não, meus amigos. Vamos todos à reunião mediúnica para aprender. E, por sorte, aqueles que participam na reunião mediúnica estão com melhores capacidades para perceber o que está a passar do lado de lá. E com esta informação, poder prevenir os que ainda aqui estão, e nós próprios que ainda aqui estão, a não incorrerem naquilo. Porque o ajudar os que estão do lado de lá é muita pretensão à partida. Portanto, entremos nas reuniões mediúnicas com muita humildade, mas para aprendermos e podermos prevenir a nós próprios e àqueles a quem nós estamos a atender de outros, mas exatamente com a informação que lá vem. Portanto, para que é que elas se destinam? Obter orientação,
dos mentores espirituais sobre determinado caso, que possa ter vindo do atendimento fraterno, etc. Coisas sobre, como Kardec, por exemplo, sobre questões filosóficas, enfim, pode uma série de coisas. Pode servir para credibilizar a existência do espírito e da comunicabilidade dos espíritos, para aqueles que tenham eventualmente mais dificuldade. E, enfim, por último, sim, assistir. Mas esse assistir que não nos advoguemos que vamos ser nós que vamos solucionar as coisas. Nós somos um médium, somos um meio, ok? Quem é que tem a solução é o próprio. Os que estão na outra dimensão, sim, podem ajudar, tal como nós estamos a ajudar. Mas, portanto, tenhamos a noção clara. Primeiro, o objetivo de qualquer reunião mediúnica é instruirmos-nos. Ok? Instruirmos. Nesse sentido, poderá depois nós escolhermos alguma coisa para ajudar. Mas, tal como dizia o Miguel, se o próprio não quer comer, não vale a pena dar-lhe comida. Não, portanto, tem que ser alterado. Portanto, a tua pergunta que me fazias... É mais rápida a intervenção do lado de cá, só depende do mérito. A orientação, sim, só depende do mérito. Depende do mérito. Logo do assistido. Primeira coisa. Enquanto ele não alterar, o senhor não deixar de passar no caminho da poeira, a poeira vai continuar aqui em cima. Portanto, por muito mais esforço que a gente faça, dificilmente, se ele não alterar nada. Agora, o que é que acontece? Acontece é que se ele minimamente tem vontade de encontrar o caminho à volta da poeira, pode começar a sentir umas intuições. Epá, eu nunca tinha pensado naquele caminho cá por ali. Eu nunca tinha pensado naquilo, passou tantos anos, mas e começa a passar ao lado daquele caminho. Portanto, essas intuições podem lhe vir de outra maneira. É a assistência que a gente consegue fazer. Portanto, ser a nossa, ser a do lado de lá, tudo sempre depende da receptividade do assistido. Sempre. Às vezes há irmãos que trazem entidades, andavam desorientados. Vêm às sessões, às vezes vêm com aquele irmão, outras vezes estariam aí para serem atendidos, não é? E andavam um pouco desorientados, sendo claro que nós indicamos um rumo. E aí eu sinto que estamos a ter, indicamos um rumo. Os irmãos estão do lado de lá, e foi equipa, explicamos cá outras. E aí às vezes eu sinto que estamos a dar um pequeno passo. Claro que há muitos que vão e voltam. Muitos dizem, sim, eu já uma vez fui com a equipa daqui, com os irmãos daqui, gostei muito, mas depois, passados uns dias, voltei outra vez. E muitos admitem. E é verdade, sabe, o lugar onde mais aprendemos, mais livros que se leiam, mais que se façam, é, sem sombra de dúvida, nas reuniões mediúnicas. Mas também, se não tivermos o mínimo de conhecimento, é muito difícil estar numa reunião em que sentimos que estamos a ser úteis. É um trabalho de equipa, porque ninguém numa casa trabalha sozinho. Sim. Isso é um trabalho mesmo de grupo e de equipa. E às vezes é um bocadinho frustrante, em todos os sentidos. Nunca devemos sentir isso. Não, nunca devemos. Há sempre, mas de novo, é preciso ter a ideia que as entidades que, por exemplo, numa reunião de desobsessão nos aparecem, normalmente, se é desobsessão é porque estamos a tentar socorrer um encarnado que apresenta sintomas, não é? O encarnado até pode-se ver livre daquelas entidades, mas é porque ele passou a não ir pelo caminho da poeira. E as entidades podem continuar na reunião mediúnica. Porque, claro, também não é por acaso que os deixam aparecer na reunião mediúnica. Portanto, mas claro, depende. Para o encarnado, ou ele quer e não vem para aqui descarregar o problema e a pensar, e continua a passar na poeira, está feito, não vai resolver nada. Portanto, e pode até, as entidades que andavam a perturbá-lo, já deixarem de o perturbar, mas ainda continuam ali a aparecer na reunião mediúnica. Mas isso é porque também nós temos que, aqui é que sim entra nesta parte de apoio espiritual a outros, ao próprio. Se ele não fizer nada, o que está aqui, o que nós vemos, o que nos aparece, se ele não fizer nada, escusai de levar a reunião, não há nada, ele continua a passar na poeira, o amiguinho que ali está vai continuar, se não é aquele é o outro, vai continuar a ir lá a aparecer. Pronto, meus amigos, sobre esta área, o que há
livros para nos orientar, tem reuniões mediúnicas, qualidade da prática mediúnica, consciência e mediunidade, estudando o livro dos médios, vivência mediúnica, reuniões doutrinárias no Centro Espírita, tudo o projeto Filomeno de Miranda e mais o livro dos médios. E eu, Miguel, era a informação que eu tinha. Diz-me sobre aqui o nosso centro, nesta área. Já disse. Nós temos uma linha, seguimos-la, tentamos ajudar. Nem sempre é possível, porque a modificação está em todos nós. É isso. Eu queria, a Isabel, porque estava lá. Estou no fim. Esta é a última coisa. A Isabel falou aí numa situação que demorámos muitos anos a conseguir saber o que se passava, a conseguir chegar a conclusões com a entidade, porque é uma entidade. Aquele problema entre encarnado e desencarnado vinha do tempo da Inquisição. Portanto, podes ver há quantos anos? Que para os espíritos. Ela também amadureceu, também cresceu, também Claro. recebeu. Eu ali uma grande crescimento Mas da parte pronto. dela. É, o tempo mede-se de forma diferente. Só para descontrair, para finalizar, conto-vos uma anedota que consta que ocorreu numa reunião mediúnica, que era, apareceu lá um espírito que contou a história dele quando ele lá chegou ao outro lado e que lhe disseram, um espírito brincalhão provavelmente, lhe deve ter dito, olha pá, aqui 1 euro vale 1000 e 1 minuto vale 1000 anos. E eu, então empresta-me aí 1 euro. Então aguarda 1 minuto. Meus amigos, portanto, aqui estão os livrinhos todos que nós fomos falando. Eu, como habitualmente, estou a gravar isto e vou publicar neste canal. Também me podem interagir comigo, quer por Facebook, quer por Google, quer aqui por um blog que aqui tenho. Amanhã ou depois já deve estar lá a palestra. E pronto, eu já não vou dizer se há perguntas, porque agora o tempo julgo que está a coisa. Deixo à tua consideração. Muito obrigado pela vossa atenção. Então nós vamos. Eu agradeço também ao Miguel, porque sem querer ele fez mais de metade da palestra, eu só fui fazendo perguntas. Para castigo, vais. É justo. Depois de eu te penalizar com mais de metade da palestra por tua conta sem saberes. Por favor, fase do encerramento desta parte dos trabalhos e eu depois digo uma coisa aqui também para transmitir, está bem? Vamos tranquilizar-nos depois de termos atravessado um momento da escola do nosso centro espírita. Aqui estivemos nesta uma atividade de esclarecimento, de autoesclarecimento, de mútuo esclarecimento, e com todo este conhecimento, alguns talvez em forma de dúvidas que a gente leve para meditar para a nossa casa. Vamos unir-nos todos, vamos recolher ao nosso interior e todos juntos vamos orar. E vamos começar por louvar o Senhor por esta obra maravilhosa. Esta obra maravilhosa que tem, afinal, várias dimensões, por onde todos nós passamos, nós, por ora, com o corpo físico, mas interagindo com aqueles que já não têm o corpo físico, mas que os seus efeitos continuam aqui a ocorrer, e hoje falamos de alguns deles, e que importa conhecer, porque também fazem parte deste universo rico, maravilhoso, criado por Deus, pelo Criador. Agradecemos ao Senhor que neste estudo desta sua obra maravilhosa nos tenha permitido a oportunidade de nos cruzarmos com um centro espírita. Com um centro espírita que, como vimos, é uma escola, é um hospital
e se insere numa sociedade. E só o facto de, no mínimo, nos permitir estas atividades de autoesclarecimento é um progresso enorme, mas que realmente devemos estar gratos ao Senhor por nos proporcionar nesta encarnação esta possibilidade. Mas por fim, e porque o trajeto é longo, o trajeto é difícil e o trajeto tem que passar pela alteração do próprio, pela alteração de nós próprios, a alteração das nossas práticas, e que leva tempo e muitas vezes é difícil, muitas vezes nos faz desesperar. Pedimos, Senhor, que nesses momentos de dúvida, nesses momentos de desespero, em que julgamos que tudo está perdido e nada mais há para ganhar, que nos lembreis, através dos nossos mentores espirituais, através dos mentores espirituais desta casa que frequentamos, que nos lembreis de novo para que é que aqui estamos, por que aqui estamos e qual é o nosso trabalho. Autoesclarecer-nos para aprendermos a ser melhores e mais rapidamente progredirmos. Louvado seja o Senhor, uma boa semana a todos.